Quero começar indicando um livro para vocês. Chama De Onde Vêm as Moedas. Um livro do John Garrida, um autor que eu estudo muito, que eu adoro e sigo. Até vou encontrar ele em Belo Horizonte mês que vem. E esse livro ele fala do relacionamento entre pais e filhos e que é a base para que a gente tenha outros relacionamentos saudáveis. Então é um livro que eu indico muito para todo mundo ler. Vale a pena a leitura desse livro, é um livro pequenininho. Então hoje a gente vai falar de relacionamento, de família, né, de regras de boa convivência. E o John Garrida, o autor desse livro, ele escreve numa parte desse livro que as leis da constelação familiar são leis que garantem uma boa convivência na família. E sobre essas leis que eu quero contar para vocês, para contribuir para uma boa convivência com a família. Dentro da constelação familiar, e a constelação familiar é uma coisa que eu gosto de ressaltar, que ela é uma filosofia de vida. Ela é uma filosofia que traz o Bert Hellinger, que foi o seu autor, ele organizou e sistematizou 3 leis que regem todos os nossos relacionamentos, mas a partir do momento que eu consigo seguir estas leis, a minha relação familiar ali, ela se torna mais leve e a vida fica mais leve. Então, e lei, gente, é lei, igual lei da física, leis do trânsito. Sempre que eu vejo uma lei do trânsito, eu imagino... Então, quando eu penso em leis, né? Quando eu imagino leis, eu imagino que tinha alguém que organizou e que sistematizou algo para aquilo dar certo. Então, assim eu penso de leis de trânsito. Eu imagino que tinha um engenheiro ali, tinha alguém que organizou tudo aquilo para que fluísse bem. E assim é o Bert Hellinger. Ele organizou algumas leis através de observação e muito estudo, leis que de alguma forma trazem um bem-estar e um convívio legal na família e nos demais relacionamentos que a gente tem na vida, né? E que leis são essas? São 3 leis básicas que, se eu consigo vivê-las literalmente lá na minha vida com a minha família, eu garanto para vocês que a convivência com todo mundo vai ser muito legal. A primeira lei básica do relacionamento em família chama Lei do Pertencimento. E o que essa lei conta para nós? Essa lei conta que todos nós temos necessidades primárias de pertencer a um grupo. E qual é o primeiro grupo que eu pertenço? É a minha família. A primeira pessoa da qual a gente pertence é o nosso papai e nossa mamãe. O papai e a mamãe biológico, daquele ser lá que eu sempre falo, que deu o espermatozoide, deu o óvulozinho. Então, as primeiras pessoas da qual eu pertenço é o meu pai e minha mãe e a família dessas 2 pessoas. Eu gostando ou não, eu aprovando ou não essa família, eu pertenço a essa família e é uma necessidade básica de todos os nós seres humanos. Pode ver que sempre a gente está falando assim, eu pertenço ao grupo tal da igreja, eu pertenço ao grupo tal de jovens, de não sei o quê. Então, sempre nós estamos nos referindo pertencente a algo. Eu pertenço ao time tal, sou flamenguista, sou sei lá o que. Sempre nós temos essa necessidade de contar que a gente pertence a algum grupo. Por quê? Porque nós somos seres gregários, né? E essa é uma necessidade básica de todos nós seres humanos. E a primeira família da qual eu pertenço, primeiro grupo da qual eu pertenço, é minha família. E essa lei vem contar que todas as pessoas que fazem parte do meu sistema familiar não podem ser excluídos. Então eu preciso dar um lugar, deixar que essas pessoas que fazem parte do meu sistema façam parte, literalmente, sem excluir ninguém. E o que é não excluir? Não excluir é ter consciência e do lugar de cada pessoa. É saber que meu pai é o meu pai, minha mãe, meu tio é minha tia. Não pelo afeto, por não gostar, por não julgar e por criticar alguém, não excluir, não querer falar, ou aquela pessoa ser um segredo na família, tudo isso é uma exclusão. E a lei do pertencimento, ela diz, todo mundo que pertence à minha família, pertence, e ponto. Não tem como eu escolher, principalmente quem tem laços consanguíneos, não tem como eu escolher isso. E a aceitação da qual família eu venho, de onde é que eu pertenço e quem pertence a esse sistema,
é a primeira grande lei para que eu conviva bem com as pessoas da qual eu tenho na minha família. Sempre que eu excluo alguém da minha família, vamos supor que tem um tio da qual eu não gosto, não concordo com o jeito que ele vive, e aí não quero nem que os meus filhos fiquem sabendo deles. Eu tô excluindo essa pessoa do meu coração, da família geral. O sistema maior, ele acaba se movimentando de uma forma para que essa pessoa seja colocada novamente no sistema. E como é que isso funciona? Funciona às vezes por repetição de histórias. Então alguém daquele sistema começa a repetir aquela história até que essa pessoa seja incluída de novo. E isso, quando a gente desenha a árvore familiar aqui, é muito nítido. E quando a repetição é uma coisa boa, tá de boa, ninguém vai olhar pra isso. Mas quando começa repetições que trazem prejuízo pra vida, né, insucesso pra vida, aí a gente para e começa a olhar pra isso. Então a primeira lei, ela vem dizer isso, todo mundo que pertence à sua família, que tem uma ligação consanguínea e outras pessoas também que eu quero te contar, elas fazem parte do seu sistema, você gostando ou não, você querendo ou não, essas pessoas são sim da sua família e pertencem a você, assim como as suas histórias pertencem, as histórias da sua família pertencem a você e ponto. Ninguém tem poder de decisão de falar, a minha tia não pertence, meu tio não pertence. Então, pertence, não tem como a gente excluir esses seres humanos. Eu brinco e falo assim, gente, aceita do lugar que você veio, aceita a família que você tem e que assim você vai viver mais em paz, você vai ser mais feliz. Então, bora aceitar as pessoas, dar os devidos lugares para ela, né? Porque com essa aceitação, eu consigo viver de uma forma mais leve e feliz com todo mundo, né? Então não tem por que excluir, talvez por julgamento, por me achar melhor e etc, né? Então a primeira lei é a lei do pertencimento. A segunda lei é a lei da ordem e hierarquia. E essa lei da ordem e da hierarquia vem contar para nós que num sistema familiar, na minha família, sempre vai existir uma hierarquia. E a hierarquia é quem chegou primeiro no sistema. Então, essa lei diz respeito à ordem de chegada no sistema. Quem chegou primeiro tem mais autoridade, vamos dizer assim. Ela tem hierarquicamente um lugar maior. Ela tem mais sabedoria da vida mesmo, por mais que o outro estude, etc. Mas essa pessoa que é maior, ela tem um lugar de hierarquicamente de grandeza diante de quem chegou depois. Então a gente brinca e fala assim, papai e mamãe chegou junto. Os dois foram lá, bonitinhos, e se encontraram, né, de alguma forma, juntos. E então não existe uma hierarquia entre casal. Aqui já é uma lei básica para responder uma pergunta de como é que faz para conviver com um marido bem. A primeira lei de convivência legal, uma das leis de convivência entre homem e mulher, respondendo uma das perguntas é saber que em um casamento, homem e mulher chegam juntos e não existe hierarquia, e não pode existir. Então aqui não pode existir um que manda e o outro que obedece. Um que cuida como pai e o outro que é cuidado. Aqui, os dois, hierarquicamente, chegaram juntos e não existe uma prioridade, uma superioridade e não pode existir, porque senão vai começar a ter problema. Então, o homem não pode tratar a mulher como uma filha e nem a mulher pode tratar esse homem como uma mãe. Aqui são dois adultos e eles estão ocupando o lugar de homem e mulher. Então não existe hierarquia entre homem e mulher. Uma das primeiras coisas para anotar aí, para quem me perguntou como é que faz para viver bem com o marido ou com a esposa, né? Então papai e mamãe chegou junto, não tem hierarquia, certo? Depois disso, vamos supor que nasce 3 meninos aqui, tenha 3 filhos. Deixa eu pôr de um jeito que dê para ver nas duas câmeras. E aí, então, 3 filhos. Qual que é a ordem aqui de chegada? O filho mais velho chegou primeiro. Então, esse é o primeiro na hierarquia. Depois, o filho do meio. Depois, o filho mais novo, certo? Aqui, pensando em hierarquia, papai e mamãe chegaram primeiro. E eles podem brigar, dar sermão, ajudar,
cuidar, dar bronca, dar palpite na vida, dar conselho de todo mundo que chegou depois dele, certo? Porque hierarquicamente ele é maior. Então eles podem dar palpite tudo isso. Aqui o filho mais velho, ele pode ajudar, cuidar, resolver problema, dar sermão, dar palpite na vida dos outros dois que chegaram antes dele. Se esse filho aqui, que chegou depois do papai e da mamãe, resolve ensinar papai e mamãe a viver, ou quer dar palpite, conselho, ensinar e etc. a essas duas pessoas, ele sai da ordem e aí ele começa a ter problema na sua vida. É como conflito no geral. E aí cada pessoa tem um certo de conflito. A questão é, eu sair do meu lugar, lugar mesmo. Lugar aonde que eu tô ocupando, eu saio do meu lugar para ocupar o lugar de outra pessoa e isso começa, de alguma forma, a trazer sérias consequências na minha vida. Então, esse ser aqui pode fazer tudo isso na vida de quem veio depois. E o filho do meio? O filho do meio pode dar palpite, ajudar, dar conselho, brigar e etc. na vida do filho mais novo, do irmão mais novo. O irmão mais novo, a gente brinca e fala que a gente compra um cachorrinho para ele cuidar. Porque se ele tentar dar palpite, ensinar, dar sermão, dar conselho na vida dos irmãos de quem veio antes dele, a pessoa vai olhar pra ele e falar, quem que você acha que você é? Quem é irmão mais velho que sabe, quando a gente ouve palpite de irmão mais novo, não entra aqui no coração, não entra na alma. É porque hierarquicamente esse irmão não tem um lugar de dar palpite. Tanto que o irmão mais novo, ele recebe muito mais, porque ele recebe mais cuidado, mais amor de todas essas pessoas. Daí tem até uma colocação que geralmente o filho mais novo, por ele ter recebido mais, ele acaba tendo um cuidado maior com os pais, quando esses pais estão idosos. Então, na lei da ordem da hierarquia, ela vem contar isso, que quem nasceu depois, no sistema, quem chegou, ordem de chegada, de nascimento, vem depois. E que se eu infrinjo essa lei de ordem aqui nesse campo familiar, eu acabo trazendo conflito e problema. Então, se eu cheguei no sistema depois de uma pessoa e vou lá querer intrometer na vida dela, isso vai causar um certo conflito no sistema. Então, todas as vezes que eu for, de alguma forma, entrar na vida de alguém, querer ensinar, querer dar palpite, contar o que é melhor, o que não é, eu preciso parar e falar, peraí, qual é a ordem de chegada, né, para essa pessoa? Por exemplo, uma cliente minha hoje me contou que a tia dela tava com problema e ligaram para ela e falou, fulana, e aí, você vem cá resolver? E aí ela falou, peraí, eu sou sobrinha, né, então eu vim depois. Não adianta eu ir lá resolver, que eu não tenho força, e é isso mesmo. Se eu cheguei depois daquela pessoa, eu preciso me colocar como pequena. E enquanto pequena, eu não tenho força para resolver algo na vida daquele outro ser, entende? Então, uma das coisas que traz paz na família é eu saber qual a minha ordem. A minha ordem mesmo. Se eu cheguei depois, eu cheguei depois. Não adianta discutir com isso. Não tem como eu brigar, o irmão do meio brigar e falar, mas eu queria ser o filho mais velho, porque eu gosto da ordem, eu gosto de contar na vida de todo mundo. Tá, mas como é que a gente faz isso? Como é que escolhe a ordem de nascimento e chegada no sistema? Não tem jeito. Então, uma das primeiras coisas numa família para que eu consiga manter a ordem é respeitar hierarquia. E a primeira hierarquia que eu preciso dar conta é a hierarquia do meu pai e da minha mãe. É entender que eles são grandes, que eles são maiores do que eu, sim. Eu posso ter estudado psicologia, ter feito doutorado, ter viajado o mundo, ter conhecido um monte de coisa, que papai e mamãe sempre vão ser maiores do que eu na vida, né? Então não adianta eu brigar com essa hierarquia, não tem como. E eu preciso então aceitar a hierarquia do papai e da mamãe e aí também dar conta da hierarquia do resto do mundo. Em todos os lugares que eu vou na vida, existe a hierarquia, existe ordem de chegada. E isso, de uma certa forma, organiza a vida. Organiza o lugar, os sistemas, e eu preciso dar conta disso, do meu lugar, da ordem da qual eu cheguei, né? E entender que existem relações da qual eu sou menor mesmo, e sempre vou ser. Não preciso brigar por esse lugar. Se eu não topo e não dou conta da hierarquia do papai e da mamãe, aí eu começo a ter problemas sim da minha família,
ou em outros relacionamentos. E quando eu falo não aceitar a hierarquia do papai e da mamãe, às vezes a gente faz isso por amor. Tudo, na verdade, a gente faz por amor, certo? E às vezes a gente pensa que quem não aceita hierarquia é só quem responde, quem não aceita a ordem do pai e da mãe, e não é isso. Às vezes, um filho que por muito amor ao papai e à mamãe quer resolver o problema dos dois, quer intrometer na vida dos dois, quer cuidar de algo que não é dele cuidar da vida do pai e da mãe, quer ensinar o pai e a mãe a viver, quer contar pra mãe como é que cuida do marido, contar pro pai como é que cuida da esposa, é dar lição mesmo de moral ou cuidar da vida do pai e da mãe por amor, ele tá rompendo a hierarquia. E aí tá querendo assumir um lugar que não é dele. Então, muitas das vezes, eu não aceito a hierarquia do meu pai e da minha mãe por muito amor, por querer tomar o destino do papai e da mamãe, querer resolver coisas que é da vida deles, né? Então, isso também é se colocar maior do que o pai e a mãe, e por amor, e não obedecer a ordem e a hierarquia desse sistema. Então, muitas vezes, são coisas até tipo, nossa, olha que bonito aquele filho faz pelo pai e pela mãe. E, na verdade, não tem nada de bonito. Tem, inclusive, de não saudável, né? De se sentir maior. É uma música que eu adoro, que fala que o segredo da vida é começar pequenininho. E o que é isso quer dizer? Quer dizer que se eu consigo me ver na relação pro meu pai e pra minha mãe, sejam eles quem for de conhecimento, entender que ali eu sou pequena em todos os sentidos, no sentido de sabedoria, no sentido de dar conta da vida, no sentido de olhar eles como maiores mesmo, isso me leva para a vida de uma forma grande. A música o segredo da grandeza é começar pequenininho. Então, se eu consigo me ver diante do meu pai e da minha mãe, pequenininho, que eles são sim maiores do que eu, independente do assunto, de uma certa forma eu vou para a vida grande, né? Então, essa lei da ordem vem contar isso. Ordem e hierarquia. A outra coisa dessa lei da ordem e da hierarquia é o lugar que cada um ocupa. Cada pessoa tem um lugar que ocupa um lugar na família. Então, o homem ocupa o lugar de homem, a mulher ocupa o lugar de mulher desse homem e mulher. A função e o papel dessas duas pessoas tá ligado à sexualidade, a dar uma continuidade à vida, uma função de homem e mulher mesmo. A função desse homem para com esses meninos é de pai, é diferente para com essa mulher. Então, o lugar que ele ocupa, a função que ele tem é diferente. E a mesma coisa desses meninos aqui que estão aqui, eles ocupam lugar de filho. A função, o tipo de relação que eles têm com essas pessoas aqui é diferente. Então, cada pessoa ocupa um lugar e tem uma função específica. E quando uma pessoa sai do seu lugar, sai da sua função e quer fazer a função da outra pessoa, começa a criar problema e ter conflito na família. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fala que dentro da constelação, dá-se o nome de filhinho do papai, filhinha da mamãe, é quando um dos filhos vem pra cá e começa a ocupar o lugar de esposa do pai. No sentido de ter uma prioridade para esse pai, ou filho para a mãe, de ter uma prioridade para essa mãe, né? E aí, mexe em tudo, em toda a configuração da família, e o lugar dessa pessoa acaba ficando vazio. Então, cada pessoa tem um lugar a ocupar. Pai é pai. E quem é o pai? É aquele ser que deu o espermatozoide. Quem é a mãe? É aquela ser que gerou lá na barriga mesmo. E aqui essa lei fala que outras pessoas não podem ocupar o lugar que não cabe a ela. Então, por exemplo, quando se vê alguém que fala, nossa, aquela fulana, minha amiga, ela é minha irmã. Não, ela não é sua irmã. O lugar que compete a ela, ao seu sistema, é de amiga e não de irmã. Então, colocar outras pessoas no lugar que compete a um outro é infringir a lei. Então, colocar um padrasto no lugar de pai é infringir a lei. Tati, mas meu pai, ele nunca nem me ligou pra saber quem eu sou. Tá de boa, mas ele te deu a vida e ele tem o lugar dele de pai, independente de como é que ele levou isso. Então, cada pessoa nesse sistema tem um lugar e isso precisa ser respeitado. Quando isso é infringido por julgamentos, críticas nossas, acaba se criando conflitos
e problemas ali familiares. Então, ó, o homem tem o lugar de homem, a mulher de mulher, filho de filho, primo de prima, vô de vó. Então, cada um tem seu lugar específico e uma função específica. Não dá pra pegar uma outra pessoa porque eu gosto, porque eu amo e eu quero essa pessoa assim. Não, mas é porque eu amo tanto essa pessoa que eu quero que ela seja minha irmã. Não tem jeito a gente escolher isso. Eu não escolho quem foi meus irmãos e irmãs. Pelo menos conscientemente, não. Então, não dá pra desobedecer essa lei, certo? Então, essa é a segunda lei. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é uma lei que diz sobre trocas, do que eu te dou e do que vocês me devolvem. Então, a lei do equilíbrio, ela mantém os vínculos. E a lei de equilíbrio entre duas pessoas iguais, entre um homem e uma mulher, a lei do equilíbrio entre dois iguais é eu dou do mesmo tanto que eu recebo. A partir do momento que uma pessoa que é igual, dois adultos, começa a dar mais do que o outro, imagina comigo uma balança. Tem alguém dando muito, dando muito, dando muito, e isso vale dinheiro, amor, cuidado, tudo, porque na balança tudo entra numa medida só. Então alguém tá dando muito, isso começa a ficar desequilibrado e aí vai começar a ter problema. Chega um momento que aí não vai dar certo ficar junto. Então, a lei é, eu preciso dar e receber. E fazer que essa balança fique sempre equilibrada, equiparada, para que as pessoas possam manter o vínculo. Eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo. Isso, de uma certa forma, acaba sendo uma dança, né? Onde que o casal o adulto pode ser que um dê dinheiro, o outro dê carinho, um cuide da casa, o outro cuide do dinheiro, sei lá. Mas essa balança precisa estar equilibrada. Entre os iguais, a troca precisa ser igual. Os dois, ambas as pessoas envolvidas dão. Isso num relacionamento de casal, ou num relacionamento de amigos, ou qualquer outro relacionamento onde não existe hierarquia. E aí, a troca entre papai e mamãe é assim, ó. O filho, vamos pensar que é como se fosse um rio. Pai e mãe dá e filho recebe. Então, pai e mãe dá a vida, pai e mãe dá cuidado, e filho recebe o que vem de pai e mãe. Então, eu recebo isso e faço algo de bom com isso e passo adiante para os meus filhos, para a vida. E, inclusive, falei na última live sobre a gratidão, que gratidão de filho é fazer tudo aquilo que eu recebi do meu pai e da minha mãe, é fazer algo de bom com isso e passar isso adiante. Então, a lei do equilíbrio, ela vem contar isso, que são trocas nas relações, que entre iguais precisam ser iguais, eu dou e eu recebo. E no papai e mamãe dá, filho recebe. Papai e mamãe cuida, filho recebe o cuidado e vai pra vida. Essas são as 3 leis básicas dos relacionamentos familiares. Quando eu consigo, de uma certa forma, seguir essas leis, a coisa flui, a vida flui de uma forma leve e tranquila. Igualzinho ao trânsito, tem um monte de lei de trânsito. Se todo mundo obedecer à lei de trânsito, o trânsito flui normal. Chega ali na esquina, a pessoa que tem que passar passa. Então, é assim também nos relacionamentos. Se todo mundo seguir bem as leis, o negócio vai fluir de uma forma lindamente. A vida foi feita para fluir, para ter um fluxo legal, sabe? Então, se todo mundo seguir as leis, não teremos problemas. E aí, acho que eu contei para vocês resumidamente, diante do nosso tema aqui. Eu tenho sempre o objetivo da gente ficar 30 minutos, né? Tá quase dando. E eu quero responder 3 perguntas. As outras eu acho que eu fui respondendo no decorrer. Se as pessoas estiverem aí, vai me contando. Mas tem 3 perguntas que eu quero responder pra vocês. Deixa eu abrir aqui as perguntas, espera aí. Ai, não consegui abrir. Uma pergunta é assim, Tati, como que eu faço pra lidar com uma pessoa negativa na família? E aí essa pessoa denomina ali que é a cunhada. Vamos pensar nas leis em relação a essa cunhada, certo?
Primeira lei, lei do pertencimento. A lei do pertencimento fala que todo mundo que pertence e tem o mesmo direito de pertencer ao sistema, certo? Então a minha cunhada tem o mesmo direito de pertencer ao sistema do que eu. Então não tem como eu excluir ela. Então o que eu faço? Eu topo ela, eu aceito do jeito que ela é. Porque essa pessoa é desse jeito negativo ou com o que ela trouxer enquanto eu tenho de julgamento, porque existe uma história de vida atrás dessa pessoa. Existe o que ela aprendeu, o que ela tem de recurso. E quem sou eu para julgar, né, esse ser humano aí? Então, pensando na lei do pertencimento, eu preciso topar essa pessoa ali, porque ela faz parte do meu sistema e não tem como eu excluir. Se eu excluir ela, eu vou ter mais problema, certo? Então, minha cunhada faz parte. Segunda lei, ordem e hierarquia. Qual é o lugar dela? O lugar é de cunhada. Qual é a função e qual o papel de cunhada? Fiquei pensando aqui, eu acho que é de conviver bem, de estar ali na família uma com a outra, de convivência legal, né? E eu brinco e falo que incluir a pessoa não significa chamar para o churrasco na minha casa. Significa aceitar ela e não querer mudar ela, sabe? Então, se ela é uma pessoa negativa e eu não gosto, eu posso aceitar, mas eu posso talvez escolher não estar tão perto. Ou em algum momento, de uma forma cuidadosa, pontuar para ela que ela é negativa, não sei. Fico pensando até se essa pessoa tá aberta a receber isso. Mas o que me vem à cabeça principalmente é olhar essa pessoa, aceitá-la, entender que ela faz parte do sistema e ter o mesmo direito que você tem e não julgar. Quanto mais julgamento eu tenho, mais emaranhada, mais presa eu fico na história, sabe, dessa pessoa. Então o melhor que eu tenho é não julgar, não criticar. É conseguir ter um olhar de empatia mesmo, sabe? O Bert Hellinger fala de assentimento, que é mais do que aceitar. Porque é como se do tipo, quem sou eu para não aceitar aquele ser ali? É como se eu não tivesse esse poder. Então, assentir é mais do que aceitar. É eu entender que ela tem um lugar ali na minha família e tá tudo certo. A outra questão que eu olharia é a questão do equilíbrio, né? Qual a troca que existe, se está equilibrado, se não tem troca, como é que seria? Então, eu penso que veio mais a questão do assentimento, que é mais do que aceitar, tá? Eu responderia sim essa pergunta. Quem me perguntou, se tiver aí eu não tiver sido claro ou tiver faltando algo para complementar, pode escrever aí. A segunda pergunta é assim: qual a importância da mãe para o desenvolvimento saudável do filho? A importância da mãe é total. A mãe é o ser humano que deu a vida, né, para um filho. É dela que vem 50% da vida e até mais, porque se ela não permitir, o filho não vem à vida. Então eu fico pensando, qual que é a importância, total importância. Eu sempre falo que mãe não precisa de filho, mas filho precisa de mãe, né? Então todo filho precisa de uma mãe mesmo. Mas a gente precisa olhar essas mães como seres humanos. Não existe uma preparação, não existe nada antes de qualquer ser humano ser pai ou mãe, da qual ele esteja pronto para ser mãe. Então, a partir do momento que a pessoa fica grávida e vai ter um filho, ela tem com certeza, como todo ser humano, 1 milhão de questões pessoais dela. Então, vale a gente entender que todo filho precisa de uma mãe, que ela é extremamente importante no desenvolvimento emocional e saudável de um filho, mas a gente precisa entender que tanto que ela dá conta e que ela pode dar. Porque pode ser que uma mãe só consiga dar a vida e aí eu entrego para adoção, vamos supor. Só isso já é o suficiente, porque aí eu entreguei meu filho para que alguém cuide, né? E aí ele vai ter isso ali. É lógico que o afeto de pai e de mãe ninguém substitui, mas eu preciso olhar para essa mãe e ter consciência do o quanto essa mãe consegue dar para um filho. Tem mãe que consegue dar muito, tem outras que consegue dar o suficiente, né? E aí tem uma frase do John Garrida que eu adoro, que ele fala que o que nos cura não é o abraço do pai para com o filho, mas o abraço do filho, no coração do filho para com os pais. Que vem dessa coisa do assentir, do conseguir olhar para os nossos pais e entender o que foi que eles conseguiram nos dar. E aí é uma coisa que eu sempre olho para os meus clientes e falo, se você tá aqui comigo é porque você recebeu o suficiente. Se você não morreu, se você tá aqui, inclusive se você tá aí
assistindo a minha live, eu tenho certeza absoluta que você recebeu tudo o que você precisava do seu pai e da sua mãe. E que se teve alguma coisa que faltou, tinha uma outra pessoa em volta que supriu essa necessidade. Eu sempre falo, quantas vezes estávamos na aula e a gente precisava de um pai e de uma mãe ali e a professora supriu. Pai e mãe não podia estar ali na escola, né? Então, se você tá aqui assistindo a minha live, eu tenho certeza absoluta que você recebeu tudo que você precisava de pai e de mãe. Tudo. Não faltou, nem sobrou nenhum milímetro. Então, quando eu consigo sentir isso e viver uma verdade nesse sentido no meu coração, eu vou pra vida emocionalmente plena e forte, sabe? Então, a importância da mãe é enorme, né? É esse ser que deu a vida, mas é preciso ter essas ressalvas aí pra que a gente possa entender. A outra pergunta tem a ver com relacionamento de casal. A pessoa me mandou a pergunta assim, Tati, por que eu fico num relacionamento que me faz mal, mesmo sabendo que me faz mal? Eu fico pensando que tem muitas coisas relacionadas, né? A questão do merecimento, do amor próprio, do quanto eu entendo que aquilo ali é amor. E eu fico pensando o que é que me mantém ali nesse relacionamento. Tem muitas coisas que nos mantém no relacionamento. Talvez falte mesmo uma questão de olhar pra si mesmo, pra cuidar de você, pra depois pensar numa forma geral. Eu costumo falar pra todos os casais que chegam aqui assim, ó, não adianta você reclamar e falar que o marido te trata mal se você não mudar você, porque você vai separar e aí depois vai chegar aqui 6 meses depois me contando o mesmo problema. Então, quando eu ouço, porque eu tô com aquele cara que me faz mal e eu continuo com ele, então eu preciso olhar o que tem em mim que tá fazendo eu receber esse tipo de amor, sabe? Muitas coisas podem estar conectadas a isso. Eu posso estar repetindo padrão da minha família, eu posso estar repetindo padrões de relacionamentos meu. Então, é algo que precisa olhar de uma forma mais ampla. Mas a principal resposta que eu te daria é: vá cuidar de você, do seu amor, do que você acha que você merece. Olhar pra você mesmo, tá? Sabe? Porque às vezes não adianta trocar de relacionamento, senão a gente continua fazendo a mesma coisa, tá? Eram essas 3 perguntas que eu queria responder diretamente. Todas as outras eu acredito ter respondido com a teoria das leis. Bem básico hoje, né? Quem quiser conhecer mais das leis, venha para um workshop de constelação familiar para poder vivenciar tudo isso. Fica meu convite. Vou ler aqui as perguntas. No Face não tem pergunta. Oi, Alessandra. Tudo bem? Deixa eu ler aqui, vou puxar lá de trás. Nossa, que tanto de gente, que lindo! Um tanto de gente que fica super feliz de compartilhar tudo isso com muitas pessoas. É uma teoria, uma filosofia de vida que trouxe muito resultado para minha vida e de muitos clientes. Quero mesmo viver isso e quero contribuir, passando aquilo que eu aprendi para todos vocês aqui. Oi, boa noite. Oi, Gabriel. Te chamo. Tudo bem com você? Que bom ter você aqui. Carol, Renato, a Flavinha, a Dilma. Gente, tem muita gente de longe, que povo legal. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Margarete, a Francine. O som tava ok? Vocês foram me respondendo. Sim, oi, Selma. Nossa, que tanto de gente legal. Tem algumas pessoas que eu não conheço. Viviane também, lá da Paraíba. Então, gente, vocês acreditam que eu tenho família lá na Paraíba? O meu avô veio de lá. Foi muito bom. É muito bom saber que isso faz parte da minha história. O último post foi sobre isso, sabe? Muito legal. Depois vocês leem aí e me contam o que vocês acharam. Boa noite. Tem um monte de boa noite aqui. Então, tem uma pergunta da Letícia assim, ó. E quando ele, por ser filho único, acaba sem ver você, trata ele como filho? Letícia, não entendi. Quem é filho único, pensa, papai e mamãe, filho único.
qual é o papel desse filho? Quem vem, ele só tem poder, vamos dizer assim, quem vem depois dele, de cuidado, de hierarquia. Se não tem ninguém, para depois a gente vai comprar um cachorrinho para ele cuidar, né? Esse filho precisa assumir o lugar dele de filho único. Ponto. Só isso. Eu não sei se a sua pergunta é nesse sentido, mas me conta aí. Se ele não se vê como filho, aí ele precisa aprender a ocupar o lugar de filho, né? Deixa eu ver aqui. E quando não se conheceu o pai e os irmãos desse pai, ou seja, não se sabem a ordem, tem problema? Eu sempre oriento os meus clientes a buscar a história, mas às vezes tem história que não tem como a gente saber, certo? De tomar consciência daquilo. Mas eu consigo sentir, viu, Melinda, qual o meu lugar. Existe um exercício que você pode fazer. Você pode pegar um monte de papelzinho, colocar a ordem da qual você acha. Então, tipo, vamos supor que eu acredito que eu sou a quarta filha. Então, coloca lá o papel 1, 2, 3, 4. Igual a gente fez na constelação, você já veio numa constelação, você sabe mais ou menos. E aí, eu posso me colocar em cima de qual desses papéis e sentir em qual lugar eu fico melhor. E então, ocupar esse lugar. Sabe? Ocupar esse lugar. Oi, Lília! Saudade de você, Lília, Theo. Então, eu posso sentir, sabe? Qual é a minha ordem. Mas se eu não sei, eu não preciso sofrer com isso, não. Eu deixo que a minha alma sabe desse lugar que eu ocupo. Oi, Shirley. Oi, tem um povo que eu não sei falar o nome. Gente, tem um tanto de gente da Paraíba aqui. É o povo bonito, né? É o povo da família do meu avô paterno. Meu avô não está mais aqui com a gente, mas às vezes eu sinto tanta gratidão de sentir saudade dele. Muito legal. Quero voltar aí pra conhecer vocês. Pra encontrar vocês novamente, né? Tão bom ver vocês aqui. Eu me sinto mais completa. Sinto que é um pouco da minha família mesmo. Estou ficando encantada com a constelação familiar. Ana, é uma filosofia de vida digna de se viver. Traz muito resultado para a vida. Vale a pena, viu? Conhecer mais. Te convido a vir num workshop. Minha mãe entrou aí. Nayane! É um povo bonito, né? Que povo bonito. Oi, oi. Meu pai não me deu carinho, mas minha mãe... E com isso, não sei lidar com a minha filha. Ó, sabe o que eu fico pensando? Carinho é uma coisa muito boa mesmo, viu? Cleudman, é isso? É algo muito gostoso de se receber. Só que, quando eu fico, meu pai e minha mãe não me deu carinho, eu ainda estou na cobrança desse pai e dessa mãe, eu preciso entender que o papai e a mamãe dão exatamente aquilo que eles têm. E se eu conseguir entender que esse carinho que faltou, não faltou, porque se tivesse faltado, eu não estaria viva. De vida mesmo. Então, carinho é gostoso, mas talvez não seja o essencial. O essencial para a vida, você recebeu, porque você está aqui me vendo. Então, talvez não, ficar aí nesse lugar de faltou isso, vai me trazer muito prejuízo para a vida. Talvez eu olhe para o meu pai, para minha mãe e falo, obrigada, vocês me deram tudo que vocês podiam me dar. Talvez eles não tiveram carinho mesmo. E às vezes eu falo, como assim não tem amor, não tem carinho pra dar? Eu gosto de comparar com dinheiro, e amor é igual. Imagina que ao nascer, a gente olha pro papai e pra mamãe e fala, sou linda, mereço 100 mil reais. Aí o papai e mamãe tira tudo que tem do bolso, junta tudo e fala, cara, deu 10 reais. Deu 10 reais o que eu tenho. E aí? Eu tenho a opção de pegar 10 reais, ir embora pra vida, fazer esse dinheiro render. Ou eu tenho a opção de ficar ali, não quero. 10 reais é pouco, eu mereço mais, eu quero mais. E é assim também com amor e carinho. Muitas das vezes, papai e mamãe não têm isso pra me dar. E aí eu preciso olhar para as moedas que eles têm, que é muito desse livro que eu contei pra vocês como dica de leitura, e só pegar o que eles têm. Porque se eu fico ali lamentando no que falta, eu não vou pra vida inteira, sabe? E tô vendo aqui uma foto linda sua, tenho certeza que você recebeu tudo que você precisa. O essencial do papai e da mamãe você recebeu. E se você quiser um pouquinho mais de carinho, aprender como dar, enquanto adulta, você pode se dar carinho e buscar conhecer como é que dá carinho pro filho, né?
Se eu reconheço, se eu quero dar carinho pra minha filha, eu posso buscar formas de dar carinho pra ela. E não posso usar como justificativa que papai e mamãe não me deu. Papai e mamãe me deu o suficiente para que eu busque mais, para que eu vá além, para que eu faça algo com isso que eles me deram, tá? Não sei retribuir. Então, sabe quando eu não sei retribuir? Quando eu ainda não tô cheio. E quando é que eu não tô cheio? Quando eu não consigo reconhecer tudo o que papai e mamãe me deu. E o suficiente, não é cobrando, tá? Selma! Oi, Flávia! Saudade de você. Tem um tanto de gente aqui. Gente, eu que fico muito grata de compartilhar isso com vocês. Tenho muitos problemas com a minha mãe. Ela me faz sentir uma péssima mãe. Penso em fazer constelação para me ajudar a ser mais firme. Adiantaria? Sim, com certeza adiantaria. Principalmente a se colocar no lugar de filha e entender o que a mamãe tem. Lembra, a constelação é uma filosofia de vida. Se, por exemplo, você pegar tudo isso que você ouviu aqui na live hoje e já começar a colocar em prática, você já vai estar te constelando. Mas se ainda assim precisar de ajuda de um profissional, corre aí que eu tô aqui para te ajudar a aceitar essa mamãe, resolver esses problemas com ela para ir para a vida plena. Resolver problema que a gente tem com o papai e com a mamãe é resolver a base, é cuidar pra gente ter relacionamentos mais saudáveis pra vida, sabe? Então adiantaria sim, a constelação ela é uma teoria que contribui muito nesse ponto aí. Então, Laís, vem participar aí de um workshop ou de uma constelação individual. Inclusive, tô com horário para uma constelação individual na sexta-feira de manhã. Então, quem me chamar aí tiver, tô à disposição para te ajudar. Até mesmo às vezes fazer uma sessão de orientação, tá? Pode me chamar aí. Como lidar com essa dificuldade? Eu acho que colocando em prática tudo isso que eu falei, de olhar para o meu pai e para minha mãe e falar: papai e mamãe, eu recebi o suficiente de vocês. Tô aqui. É gratidão por aquilo que eles tiveram para me dar, sabe? É conseguir isso. Eu só não repito com os meus filhos aquilo que papai e mamãe foi se eu aceito, não critico e não julgo. Enquanto eu critico, enquanto eu achar que falta, a minha lealdade, o meu amor a essas pessoas vai fazer com que eu repita. Porque o amor e a lealdade é muito maior, a gente precisa pertencer, sabe? E aí, para eu fazer parte, eu faço igual. Então, se você não quer repetir com com o seu filho, cuida disso, cuida mesmo. Depois qualquer coisa a gente pode combinar aí uma conversa mais nós duas, tá? Então começa a trabalhar tudo isso que eu fui falando aqui na live. Gente, colocar a filosofia da constelação familiar em prática no dia a dia já é constelar. A constelação em si não é só aquela vivência que existe, não. É colocar isso diariamente, tá? É colocar essas leis que eu tô contando pra vocês diariamente. Oi, Lucas! Que bom você e sua esposa aqui. Espero contribuir com essa relação aí. Acho que todo mundo que tava perto de você torceu muito pra você ter uma família. Eu fico muito feliz com isso. Manda um beijo aí pra sua esposa, pro seu filho. Tô aqui precisando de ajuda. Acho que acabou. A gente ficou aqui quase 50 minutos. Espero ter contribuído com vocês um pouquinho contando dessas leis. Se tiver algumas questões mais específicas, pode me mandar no direct, que assim eu vou construindo materiais aqui para compartilhar com vocês mais conteúdos que tem mais a ver com vocês que me seguem, sabe? Mais úteis pro dia a dia. É isso que eu quero, construir conteúdos úteis. Para mim e para vocês. Eu cresço e aprendo muito com vocês também, com as histórias de vocês, tá? Eu termino a live de hoje sendo muito grata a cada história da vida de cada um de vocês que estavam aqui comigo. Grata ao papai e à mamãe de vocês, que se não fossem eles, vocês não estariam aqui. Aí eu ia estar sozinha, pensa. Então, gratidão ao amor ou desamor do seu papai, da sua mamãe, sei lá, né? A gente pode romantizar. Que de alguma forma deu a vida para vocês e vocês estão aqui comigo. Aos meus pais também, que me deram a vida. E de uma certa forma me deixou completa para conseguir aprender e compartilhar isso. Então, gente, bora começar a semana cheia de pai e de mãe,
para ir pra vida e fazer tudo que tem que fazer. Bora fazer da semana a melhor semana possível. Vamos! Compromisso aí, fazer o melhor nosso de cada um. Então eu que agradeço. Quem quiser me mandar aí algum fato específico para eu construir material, fica o convite. Tô fazendo atendimento individual, de constelação individual, e também a próxima constelação, a primeira semana de abril, do mês 4, tá? Vou divulgar aqui, tá bom? Ó, a live fica 24 horas depois lá no YouTube, tá bom? Se você achar que é interessante para alguém assistir isso, fica aí. Ou se você quiser assistir mais um pouco. Então, beijo, boa semana. A gente se encontra daqui 15 dias para falar mais um pouquinho sobre constelação familiar, sobre relacionamento e a vida, sobre psicologia e vida, né? Então, beijo, boa semana para vocês. Até daqui 15 dias. E a gente vai se falando aqui também nas redes sociais, em outras formas de nos conectar. Nos vídeos, nas postagens, nos stories, tá bom? Beijo grande para vocês.